A Exame que se deu bem, nem aparece ali. Fica só escondidinho, ó. É só chegar pro lado. A voz do além. E aí, tem algum assunto de coisas que a gente conversou nas aulas ou na aula de sexta? Ontem a gente conversou sobre como a gente chegou nessa solução, né, para Márcia, para eu e meus dragões. O que a gente pode conversar hoje? Tem dúvidas? Vocês duas? Ou comentários sobre coisas dos últimos dias? Pois é, eu tô tentando recapitular aqui. Tá. Estruturar aqui, calma aí. Bom, a aula de sexta foi tudo ok, redondo. Deixa eu ver aqui. Tem um lance legal que é a sacada que a Nana trouxe de comunicação legítima. E você falou de brand messaging, né? Isso. E o que é interessante é que a gente trabalha com essa construção de marca. Então a gente tem que desenhar ela, né? Antes da parte visual, a gente tem que desenhar toda a personalidade dela. Sim. Incluindo a parte antes da personalidade, que é a essência, o espírito, o nose da marca, né? Sim. Então entender qual é a vocação dela, ontem a gente falou de potência, né? Das pessoas, cada pessoa tem uma potência. Exato. Essa potência significa cada coisa tem uma possibilidade. Então, por mais que, sei lá, eu e a Tabata sejamos muito semelhantes, ou todos nós sejamos humanos, ou nós dois somos profissionais criativos, nós dois somos, sei lá, aquarianos e temperamentos parecidos e sei lá o que mais, moramos em Brasília, ainda assim, cada um tem um conjunto de possibilidades ou de potências que é exclusiva, é única de cada pessoa. Por mais que, sei lá, a gente talvez tenha várias potências parecidas, a gente tem potências que são exclusivas. É meio que aquele dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Sim. Então só pelo fato de eu estar do lado de cá e a Tabata do lado de lá, significa que eu posso fazer algumas coisas e ela não. Próprio aqui no carro mesmo, eu tenho a possibilidade de pisar na embreagem, do acelerador, etc. E a Tabata não. Exato. Ela pode, por exemplo, assumir aqui o volante, mas ela não vai conseguir assumir como eu. Então eu tenho possibilidades que ela não tem e ela a mesma coisa. Sim. Ela consegue ali fazer algumas coisas que eu não consigo. É só ver viagem. Quando viaja o motorista e o passageiro pode tirar um cochilo e o motorista não. Então não é. E a gente está falando de algumas limitações, mas na verdade a gente está falando das possibilidades, né? Toda situação que cada ser vivencia tem limitações, mas dentro desses limites também tem possibilidades. E aí, como ninguém tem todas as possibilidades, porque se a gente tivesse todas as possibilidades, a gente seria o próprio universo, a gente seria o próprio todo, só que a gente sabe que nenhum de nós é o todo. Se tem mais de uma coisa, já não é o universo, já não é mais o todo. Se já tem duas partes, você só tem um pedaço, eu só tenho um pedaço. O conjunto que engloba todo mundo, aí é o universo, é uma coisa só, que é o tal do Uno. Mas o Uno não é que é uma coisa só, é um organismo que tem várias partes. E aí existe uma interseção de possibilidades. Assim, a gente pode ter possibilidades juntas aqui dentro do carro, mas tem coisas que eu não consigo fazer, coisas que você não consegue fazer, ao mesmo tempo coisas que eu consigo fazer e coisas que você consegue fazer e eu não. Aí, uma marca também tem as suas potências, né? As suas possibilidades. Uma marca no sentido amplo e não no sentido gráfico só. A marca é uma... Quando a gente fala marca no branding, a gente está falando da entidade.
dar essa personalidade a uma entidade, entender que uma empresa que surge, um serviço, um produto, um evento, ele tem uma potência própria. E ele nasce para suprir uma necessidade do organismo. Então, nem sempre essa necessidade está clara, nem sempre as pessoas criam projetos, empresas, eventos, produtos, serviços baseados numa necessidade clara, consciente, mas lá no fundo, mesmo que inconsciente, a pessoa tem algo motivou aquela ação. Tipo, quero fazer uma empresa muito legal. Alguma coisa motivou aquilo. Mesmo que ela não saiba o que, porquê, etc. Que ela não tenha objetividade sobre aquilo. Alguma falta dentro motivou ela a fazer alguma coisa fora no mundo para viver aquela experiência. Ela quer ver aquilo nascer. E ela quer participar daquela história. Só que quando a gente projeta, a gente está fazendo um projeto de branding, desenhando uma marca, desde o nose, definindo uma personalidade, que são aspectos mais psicológicos e etc. E até chegar na parte mais concreta, mais soma, mais corpo, que seriam as expressões gráficas, sonoras e olfativas, enfim, as expressões sensíveis da marca. A gente está desenhando essa entidade. Então a gente vai lá no início, entende. Ontem, por exemplo, a gente ficou só no campo mental, né? A gente nem chegou ainda na criação, foi só entendimento. Sim. Qual é o objetivo disso? Tentar entender com clareza qual é o propósito da gente fazer isso. Qual é o propósito da empresa e do serviço dos nossos clientes. E quando a gente tenta tornar isso consciente, a gente elege, né? Então mesmo que aquilo mude, você escolheu, você tomou consciência e escolheu fazer X e não Y, ou escolheu Y e não X. E com isso a gente consegue entender qual é a nossa potência, qual é a nossa missão. Qual é a diferença entre visão e missão? A visão é um pouco esse sonho que a gente fez ontem, é um pouco da intenção sem necessidade de detalhamento objetivo. Você fala assim, cara, eu percebo tal coisa no mundo e eu gostaria de lá no futuro que isso fosse diferente. Então o que eu falei de uma necessidade ou de uma reação a uma condição que no presente não é satisfatória. Então, hoje a sociedade faz com que as pessoas sejam doentes psicologicamente, porque elas não conseguem se entender, ter compreensão e consciência de si, não entendem suas potencialidades, não são capazes de aceitar e desenvolver suas potencialidades. A sociedade não cria espaço para isso. A gente é formado para ser operário de fábrica, uns robozinhos, aí a sociedade cobra que a gente seja robozinhos muito bons e não importa muito seus fenômenos afetivos, etc, suas afetividades, você tem que ser aquele robô e por aí vai. As pessoas criam expectativas sobre você e as pessoas não se desenvolvem. Esse é o contexto. E aí nasce dentro da pessoa, no caso dos nossos clientes, a vontade de ser um pouquinho diferente. Mas poderia ser diferente. Acreditamos que toda pessoa é um ser único, tem uma potência, que essa realização e saúde individual vem de você reconhecer a sua potência, a sua individualidade, aquilo que é único seu, e começar a florescer isso. Achamos que a sociedade deveria ter mais pessoas assim, mais saudáveis, onde todo mundo tivesse mais consciência de si e tivesse capacidade de se desenvolver independente da expectativa dos outros, mas que ao mesmo tempo isso gerasse uma harmonia social ao invés de gerar um egoísmo social, onde cada um se desenvolve individualmente, mas liga menos para o outro. Na verdade, a gente está falando de
se desenvolver, mas sem excluir a convivência social e você, de alguma forma, até se tornar agente de desenvolvimento da individualidade do outro. Ao invés de você querer ser o único, você também usa a sua individualidade para ajudar o outro a se individualizar. Aí, tipo, cada um trabalha nas suas potências e com as suas habilidades, fazendo o que deve ser feito, contribuindo, assim, formando um conjunto, né? Formando conjunto. Então você começa a somar potências, né? E formando um organismo. A gente falou que cada um de nós temos possibilidades e limitações. Então, como é que eu supro as minhas necessidades? Como é que eu diminuo as minhas limitações, na verdade? Um caminho é o interno, que é eu posso tentar diminuir as minhas limitações, eu posso aprender coisas, eu posso trabalhar os meus defeitos, as minhas sombras, etc. E começar a ter um pouco mais de poder naquela área. Eu posso desenvolver as minhas potencialidades para que eu dependa menos ou esteja menos suscetível das minhas fraquezas. E a outra possibilidade é eu me associar a outros indivíduos que têm aquela potência que eu não tenho. E aí juntos a gente faz um ganha-ganha. Fala, ó, você tem um ponto cego aqui, eu tenho um ponto cego aí eu te ajudo aqui, você me ajuda aí, e juntos a gente consegue ser um organismo maior. É o tal do super soma. Quando isso acontece desse jeito bonito, assim, onde é um ganha-ganha, do tipo, eu vou te ceder as minhas fortalezas e você vai ceder as suas para suprir as minhas fraquezas e eu para suprir as suas, e a gente cria um pacto onde essa terceira coisa que nasce, que não é nem só você, nem só eu, isso é uma espécie de pacto, né? Decidimos criar uma terceira entidade que é coletiva, que não é só a individual. Isso é o tal do super soma, porque tem potencialidades minhas que elas ficam latentes ou que eu não consigo usar plenamente sozinho, mas quando eu estou contigo eu consigo expressar mais isso. Ou tem potencialidades que realmente elas estão guardadas aqui e eu só vou descobrir quando eu tiver que usar isso nessa terceira situação que a gente criou, ou para te ajudar, etc. Isso significa que a soma, o conjunto das duas partes é maior do que a soma delas, que é o conceito de super soma. O todo é maior que a soma das partes, porque cada uma das partes tem potências que são latentes, que só são ativadas quando unidas a outras potências, a outras pessoas, a outros seres, para formar um organismo. Aí, essa necessidade do projeto surge dessa percepção do mundo. Fala assim, cara, o mundo tá assim, mas eu acho que deveria ser assado. Logo, definimos essa visão do eu acho que deveria ser assim, é a visão dentro de uma marca, ou dentro do desenho de uma empresa, de uma organização. A visão, sonho que no futuro isso será assim, as pessoas assado, nós seremos assim, seremos assado. E aí você entende um pouco o seu papel no mundo. Aí você fala, beleza, dentro desse cenário que é ruim, e dentro desse objetivo futuro, que é a visão, qual é o meu papel? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E o que eu não posso fazer para mudar essa situação? Aí quando você define qual é o seu pedaço nessa história, você cria uma missão. Você fala, beleza, dentro dessa história de mudar o mundo, de tornar as pessoas mais saudáveis, criar uma cultura onde as pessoas tenham mais conhecimento e domínio psicológico, a minha missão é formar crianças que já tenham mais consciência de si, já sejam educadas desde cedo, etc, etc. Tem outras coisas que poderiam ajudar essa visão se concretizar? Sim, as escolas, os próprios psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, uma série de outras áreas que complementam
as possibilidades, por exemplo, da Márcia e da Isabela. Só que quando elas definem o que elas podem fazer, elas definem essa missão. Então, a nossa missão é fazer com que as pessoas façam isso, isso e isso, desse jeito. E aí os valores da marca é quando a gente define o como a gente quer fazer isso. A gente quer fazer isso valorizando as pessoas, a gente quer fazer isso sem tornar pessoas robôs, a gente quer fazer isso sem excluir pessoas, a gente quer fazer isso de uma maneira lúdica. São coisas, são os princípios éticos que você não topa abrir mão. Então você decidiu, você teve uma visão, você falou, quero ir para lá. Você falou, a minha missão é dentro dessa viagem fazer tais coisas, tal pedaço da viagem é minha responsabilidade. E os valores são o jeito que você vai fazer, e uma bagagenzinha que você vai levar nessa viagem e que você não vai abrir mão dessa mochila nunca. Tipo, eu só vou se for desse jeito, se for de outro jeito eu não vou. Então é meio que o conjunto de critérios para você escolher o que é certo e errado nesse seu caminho. Tipo, ó, desse jeito eu topo, desse jeito eu não topo. Se isso começar a virar para outro caminho, eu não topo. Se seguir esse caminho, eu topo. Então não é sobre o como no sentido de só topo se a gente tiver uma escola, se a gente tiver tantos alunos, etc, etc. Mas é no sentido só topo se na busca pelo como a gente fizer desse jeito. É um código de ética mesmo, de comportamento, de relação entre as pessoas. Depois a gente continua.